De volta aos estúdios do programa Visão Parlamentar, que recebe hoje a vereadora doutora Ângela, do Partido dos Trabalhadores. No último bloco falamos do problema da água no estado de São Paulo, em especial aqui no Vale do Paraíba. Neste bloco vamos abordar um outro tema que é também de grande conhecimento da doutora Ângela, que é médica, né? O Mais Médicos, o programa Mais Médicos do governo federal completou um ano. Que avaliação a doutora faz? Na realidade, o programa completou um ano de lei aprovada, porque ele já começou há mais tempo. Inclusive, é importante colocar historicamente esse processo para a compreensão das pessoas. Na marcha dos prefeitos a Brasília, em janeiro de 2013, era unânime, prefeitos de todas as cidades, de cidade pequena, cidade média, cidade grande, de todos os partidos, colocando a dificuldade que as prefeituras tinham em contratar médicos para o atendimento básico. Às vezes até conseguiam para um atendimento de urgência, mas para a atenção básica que ficasse na cidade, que atendesse a comunidade, tinha muito grande. O ministro Padilha, que na época ministro da Saúde, por determinação da presidente Dilma, então analisando, estudando, foi que propôs esse projeto Mais Médico, e que tinha duas vertentes. A primeira vertente, que era de contratação de médicos imediatamente, bancados pelo Ministério com salários de R$10 mil e recebendo uma ajuda de custo das prefeituras para moradia e alimentação. E a segunda vertente, que era o aumento de formação de profissionais, tanto na graduação como na residência médica. Então, as duas coisas começaram a ser feitas paralelamente, ao mesmo tempo. Então, a contratação de médicos, por isso que eu falei que é um ano da aprovação da lei, porque a presidente mandou uma medida provisória para o Congresso para a aprovação da lei, mas já entra em funcionamento e o Ministério já começou a abrir as inscrições para os municípios que quisessem receber os mais médicos e, ao mesmo tempo, abrir a inscrição para os médicos que quisessem trabalhar nessas circunstâncias. Então, cerca de 1.800 médicos brasileiros se inscreveram para ir atender. Pela demanda solicitada, pelo número de cidades, e a quantidade de profissionais solicitados pelas cidades, o Ministério previa uma contratação de 14 mil médicos, né? Então, os 1.800 que se inscreveram, médicos brasileiros, ficava muito aquém do necessário. Então, ele abriu novas inscrições para médicos brasileiros formados em outros países e médicos estrangeiros. Novamente, foi cerca de 1.800 médicos inscritos, tá? Ainda faltaria 11 mil médicos para se inscreverem, para distribuir para os municípios. Bom, como é que o Ministério resolveu isso? Fez um convênio com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e que a OPAS tem um convênio com o governo de Cuba e que propôs e que forneceu médicos cubanos. Esses médicos são médicos formados, 6 anos de faculdade de medicina, com residência em generalista, em programa de saúde da família, né? Muitos deles já com experiência de trabalhos em outros países, esses trabalhos humanitários que Cuba envia, como agora recentemente mandou lá para os países da África que estão com ebola, né? Então são médicos, são funcionários do governo cubano, que tem toda a garantia trabalhista, previdenciária lá deles, né? Então, eles vieram para o Brasil, nesse convênio com a OPAS, e foram, então, encaminhados para diversas cidades. Aqui mesmo veio 40 médicos, né? Entre esses 40 médicos do Mais Médico, tem médicos também de São José dos Campos, não só cubano. Mas, hoje nós temos 3.891 municípios com o programa Mais Médico, né? Mais de 50 milhões de pessoas estão sendo atendidas pelo esse programa, tá? Então, a gente vê que é um programa que, quando foi aprovado em outubro do ano passado, deixou de ser um programa do governo Dilma, do governo do PT, para ser um programa de Estado, do Estado brasileiro. Porque a partir do momento que virou lei, não é mais um programa de um partido ou de um governo, né? É um programa de Estado mesmo, né? E a aprovação das pessoas, em recente pesquisa,
83% da população aprova o Mais Médico. E entre os usuários, aqueles que são atendidos, 94% considera como satisfatório ou muito satisfatório o atendimento. Tá? Quando a presidente Dilma disse que nesse próximo governo ela vai estar colocando mais especialistas, né? Porque realmente o Mais Médico ele faz o atendimento básico, a atenção básica, né? Dentro do programa de saúde da família, mas com frequência o paciente precisa ser encaminhado para uma especialista para acompanhamento, né? Então esse programa Mais Médico atende, atende a atenção básica, e esse novo programa que ela propôs é aquela tal da fila que algumas pessoas reclamam, não mudou em nada, porque continua a fila. A fila é realmente para demanda com o especialista. Do mesmo jeito que muitos municípios não conseguem fixar médico na atenção básica, não consegue fixar médico também nas especialidades. E cidades pequenas, né, aí eles não têm nem condições de pagar e de segurar um médico para atender pela população que é muito menor. Tá? Então eu acho que assim, esse programa é um sucesso pelo número de pessoas atendidas, pela satisfação das pessoas atendidas e pela a forma como foi elaborado. A segunda eixo, que é o eixo estruturante de formação, ele já está definido as 39 cidades que vão receber uma faculdade de medicina. Essas faculdades de medicina vão estar em parceria com o município, utilizando a infraestrutura das redes municipais. Então, por isso, a Universidade José dos Campos foi contemplada, se ofereceu, né, se inscreveu para receber, foi contemplada, já foi assinado, inclusive, o documento com o Ministério da Educação e da Saúde para a utilização da nossa rede de atenção básica, são 40 unidades básicas, a nossa rede de especialidades, as unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, os hospitais que a cidade tem. Então, e esse novo currículo que essas faculdades vão estar incorporando é um currículo que é voltado para o atendimento SUS, voltado para a capacitação dos médicos na atenção básica, de uma forma humanizada, pensando um atendimento integral do paciente. E algumas faculdades mais novas já se adequaram a esse currículo. Inclusive, assim, os estudantes, desde o primeiro ano, já começam a acompanhar cada uma família, acompanhando uma equipe do Programa de Saúde da Família, e com isso eles vão tendo essa visão integral da família, do paciente, né, da realidade daquelas pessoas, da sua vida diária. Então, a gente tem muito orgulho de o Mais Médico como uma política de governo, para que, de Estado, como eu acabei de falar, não de governo, mas de Estado, uma política que vai estar, que deu condições da população ser assistida, a população que nunca foi assistida, inclusive 34 distritos indígenas que nunca tiveram médico, agora estão tendo médico, e os médicos estão atendendo lá, vivendo na comunidade, né, na aldeia. Então isso daí por Brasil, realmente é um motivo de orgulho. Para finalizar, aquele certo preconceito inicial com os médicos estrangeiros, especialmente os cubanos, acabou. A gente não tem acompanhado mais na mídia nenhuma manifestação contrária em relação aos médicos cubanos. E esses médicos também já se adaptaram à realidade brasileira, muitos já estão muito bem no português, já atendendo muito. A gente tem, ainda no portunhol, mas já estão falando bem o português, já se fazem entender pelos pacientes. Quer dizer, toda essa preocupação também acabou. Era um preconceito, não tem outra palavra, como você falou. Agora, o grande do preconceito é o preconceito ideológico, porque eram médicos de Cuba, né? E agora, o que a gente viu, inclusive colocando que eles ganhavam menos do que os outros médicos, na realidade eles continuam, são funcionários do governo cubano, eles continuam recebendo todos os seus direitos trabalhistas e os direitos previdenciários, eles recebem uma parcela desse recurso do salário que é para se manter aqui, além da alimentação e da moradia que é garantida pelos municípios, e o resto dos recursos ficam para garantir a sustentação da família deles lá. Então, isso é uma coisa compreensível, e dentro da filosofia de vida deles, da cultura de vida deles, eles estão satisfeitos de virem trabalhar aqui, porque garantem
tanto a formação de novos profissionais lá no país deles, garante o sustento da família deles, né? E todos os direitos previdenciários e trabalhistas que eles têm lá dentro das leis cubanas, eles têm garantido. Então, o preconceito diminui a partir do momento que eles vêm, começam a atender as pessoas estão satisfeitas com esse atendimento, fazem diferença na vida das pessoas, né? Então, eu acho que diminuiu esse preconceito. Mas ainda tem preconceito, essa questão de revalida, que o médico não tem revalida. Os médicos brasileiros que acabam a faculdade também não fazem nenhum tipo de OAB, de teste como a OAB, né? Então, o médico brasileiro formado, nem 2% faz um revalida para poder trabalhar aqui. Então, as faculdades de medicina de lá têm a formação que a gente tem aqui, mas com essa visão muito do Programa de Saúde da Família, dessa atenção integral do cidadão, dessa atenção mais próximo da casa de cada um da população. Muito obrigado, doutora. Mais uma excelente explicação da doutora Ângela com relação ao programa Mais Médicos, que em São José dos Campos começou há pouco tempo, maio. Começou esse ano, nós temos 44 equipes, né, em 13 bairros, inclusive a prefeitura fez uma coisa inovadora, já inaugurou lá na região do Novo Horizonte, 3 unidades avançadas de saúde da família, no Majestic, no Primavera e no Santa Hermínia, que isso realmente descentraliza o atendimento que seria só na unidade do Novo Horizonte. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco conversando mais com a vereadora doutora Ângela. Isso porque no próximo bloco nós vamos abordar um assunto muito importante e que tem causado uma certa polêmica, uma certa discussão na cidade. As mudanças na lei de zoneamento. No próximo bloco. É 1 minuto só, voltamos já.